Sou o Carlos Alexandre, aluno do curso de Engenharia Civil do UNES, e estarei apresentando meu projeto de pesquisa para o TCC. Comparativo de custo entre telhados coloniais e de fibrocimento, habitação popular no município de Cruzília, Minas Gerais. A orientação é da professora doutora mestra Laísa Cristina Carvalho. Introdução, tema específico. É um estudo de caso de uma habitação popular, qual será orçado 4 configurações de telhado para essas, sendo comparados para a escolha do modelo tecnicamente mais viável. Problema: descobrir as diferenças de custo entre os tipos de telhados em questão, com utilização de materiais como a madeira, aço, telhas cerâmicas e de fibrocimento, para posterior chegar no modelo mais adequado para a habitação de baixo custo. Problematização da pesquisa. O telhado se destaca no topo de nossas casas, diferenciados por modelos tradicionais, contemporâneos e modernos, que muitas das vezes fica a gosto do proprietário dentro do seu orçamento, e cabe ao profissional da engenharia civil o projeto e orientação sobre, devendo atender à funcionalidade, à segurança, aplicações das técnicas adequadas, uso de materiais apropriados, previsão dos custos, entre outros. Um telhado deve atender os requisitos da norma 15.575, que fala sobre a proteção da edificação contra a chuva, vento, sol, permitindo que os moradores estejam seguros contra as intempéries no interior da edificação. No município de Cruzília, o que se observa nas habitações populares novas são 2 tipos de telhados, o colonial aparente e o outro tipo chamado de embutido, que tem na sua configuração o uso da telha de fibrocimento. E o foco principal da pesquisa é a análise de um custo dos diferentes tipos de telhados para a implantação e habitação de baixo custo, sendo necessário quantificar os insumos e serviços para posterior à composição do orçamento, Hipóteses e conjecturas. A cobertura de fibrocimento embutida com o uso de estrutura metálica apresenta um menor custo com relação ao uso da madeira para os mesmos fins. Nas coberturas de fibrocimento que dispõem de platibandas, o tempo para a construção é menor. Coberturas coloniais aparentes, que geralmente são aquelas convencionais que utilizam estruturação de madeiras e telhas cerâmicas, apresentam maior custo com relação aos telhados de fibrocimento e embutido. Cobertura colonial com várias águas, com uso de estrutura metálica, tem menor custo se comparado ao mesmo material, porém com utilização da madeira. A forma arquitetônica do telhado com várias águas aumenta o consumo de materiais na sua estruturação. O telhado de fibrocimento e embutido com estrutura metálica é o mais viável financeiramente para a implantação e habitação de baixo custo. Objetivo geral e específico. O objetivo geral, então, seria analisar os custos que estão envolvidos nesses telhados, para posterior compará-los, de modo que a gente consiga determinar o telhado mais viável para a habitação popular em questão. E o objetivo específico é identificar as características da habitação popular, quantos cômodos que essa tem, a área construída, e dentro dos padrões de um lote aí de 10 por 20. Conceber desenho e detalhamentos para configurações de 4 telhados. Esses desenhos seriam o quê? Para determinar as peças, as dimensões, as bitolas ali, que estão sendo usadas, que são comerciais, que serão levadas em consideração as peças comerciais encontradas. E identificar elementos da estrutura para os 4 telhados, se vai ter rincão, se vai ter comunheira, se vai ter calha embutida. Levantar as quantidades de materiais e os serviços para o sistema de cobertura dotado. Por exemplo, se vai ter aquela platibanda em volta do telhado, com isso vai se ter um gasto de insumos como cimento, areia para levantamento de paredes, E analisar as vantagens e desvantagens do uso de telha cerâmica e de fibrocimento. Dizer se essas têm o conforto térmico, o que ela influencia no conforto térmico dentro da edificação, As patologias que essas podem causar também, Justificativa. O projeto de pesquisa visa estabelecer o conceito teórico e suas aplicações práticas.
abordando um estudo de caso, né, relacionado aos custos envolvidos em sistema de cobertura. Haja visto que o estudo da engenharia é composto por diversas disciplinas e áreas do conhecimento, que exige o domínio por parte do profissional. Fatores de custo. Fatores de custo, como as técnicas construtivas, né? Essa deve ser levada em consideração, né? Materiais, levantamento das quantidades, são variáveis a serem analisadas em um projeto e identificadas com a aplicação dos conceitos aprendidos em sala de aula. Então, o estudo trará benefícios no campo de atuação de edificações, de modo que possibilite a identificação dos custos envolvidos na aplicação de telhados em uma habitação com característica popular. Habitações desse tipo são cada vez mais comuns, né? E o profissional ele deve se atentar sobre como chegar em um valor que atenda a esse tipo de projeto. Por exemplo, a gente não pode chegar e simplesmente determinar que o telhado de uma habitação no programa Minha Casa Minha Vida tem que ser um telhado de colonial, sendo que o orçamento, dentro do orçamento não cabe. Então, o profissional ele tem que saber analisar. Ou então, como vai ser feito aqui, né? Vai ser elaborado 4 configurações para a escolha do modelo mais econômico. Revisão da literatura. As funções de um telhado são proteger a edificação contra a chuva, ventos, raios solares, tendo também a função de impedir a penetração de poeiras e ruídos no interior da edificação. Isso de acordo com o Moliterno 2010. Garantidas essas funções, melhor será o desempenho da edificação quanto aos quesitos de durabilidade. Premissas essas que devem ser levadas em consideração na escolha de um sistema para telhado. É desejável que esteja nesse projeto de edificação, né, para evitar as patologias, né? O telhado sempre tem que estar na toda a construção, né? Porque ele é um protetor, né, da edificação, né, com seus beirais, né? Na realização de uma obra, antes do início, se faz necessária a quantificação dos materiais e o serviço. Premissas essas que irão influenciar no custo. Segundo Borges, 2010, página 61, só se pode orçar com relativa precisão aquilo que está bem definido, e essa clareza se consegue com desenhos e memorial descritivos completos. Né? Segundo Dias, 2011, página 17, podemos dizer que o orçamentista deve ser um profissional multidisciplinar, pois tem a obrigação de conhecer várias áreas do saber, de modo a bem elaborar a sua tarefa. Então, o profissional que não conhece a sua área de atuação e as premissas básicas de um projeto e orçamento dificilmente terá condições de solucionar problemas reais que enfrentará no seu dia a dia. E o domínio da teoria e da prática é o que se diferencia um profissional do outro. Então, a poder aplicar o que foi aprendido na sala de aula é de extrema importância para a carreira do engenheiro, né? E os problemas reais que a gente vai encontrar na área de atuação são desse tipo, né? Uma habitação popular que a gente deseja calcular um telhado ali com baixo custo para poder aprovar o projeto, né? Materiais e métodos. A metodologia científica usada nessa pesquisa em relação à finalidade é básica, aplicada com objetivo exploratório, que segundo o Gil 2009 sobre pesquisa exploratória, tem como objetivo propiciar mais familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou constituir a hipótese. Pode-se dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento das ideias ou da descoberta de intuições. O tipo de pesquisa quanto à abordagem será qualitativa, um dos motivos por se tratar de um estudo de caso, e nesse estudo, em primeira etapa, será utilizado também o procedimento bibliográfico. Para a solução das hipóteses levantadas, será elaborado um estudo de caso, sendo determinante para a obtenção do conhecimento prático na construção de telhados, bem como os custos envolvidos, tendo importância no contexto social por se tratar de uma habitação de baixo custo, né? Na etapa de orçamentação serão levantados os preços dos insumos para a produção do telhado, através de consultas em comércios locais e a uma empresa de fabricação de telhados metálico para telhados.
A pesquisa busca descobrir os custos envolvidos na aplicação de 4 configurações de telhados para uma habitação de baixo custo no município de Cruzília, Minas Gerais, de modo que a pesquisa propicie o entendimento dos aspectos construtivo, quantitativo e orçamentários e, consequentemente, da definição do modelo tecnicamente mais viável. O software para elaboração do projeto serão SketchUp, AutoCAD e Excel. Aqui está o cronograma e as etapas que serão seguidas e o período de realização. Aqui está a referência, né? Azeredo, Bortoli, Borges, são algumas das biografias utilizadas. Gil, Matos, Dias, Moliterno, Pereira. Obrigado a todos.